Vamos ler? Palavra de Deus, João 21, 1, que diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, o Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Identificando os filhos de Zebedeu são Tiago e João, e 2 outros discípulos. Verso 3: vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós também vamos com você, Pedro. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite inteira não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E eles lhe perguntou: filhos, vocês têm alimento? Vocês têm algo para comer? E eles, os discípulos, responderam: não temos. Verso 6, ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. E eles a lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, este é João, disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém. Amados, começamos hoje as pregações no domingo após a Páscoa. Páscoa, ou antes da Páscoa, nós tentamos trazer à nossa igreja pregações e textos bíblicos que nos lembrassem a caminhada de Jesus, do seu ministério na Galileia, ao norte de Israel, Judeia, ao sul de Israel, Samaria, a parte central de Israel, onde Jesus ia curando, libertando, salvando pessoas, redimindo seres humanos, acolhendo pessoas desassistidas. E na sua última semana, ele vai resoluto para Jerusalém. Em Jerusalém, ele vai à cruz, morre numa sexta-feira, depois de ser preso numa quinta-feira, onde ele fez a última ceia. Durante o sábado havia uma expectativa de toda a nação de Israel do que aconteceria, se as promessas do Messias, dita pelos profetas hebreus, iria se cumprir em Jesus ou não. Que promessa é essa? A ressurreição dos mortos. E no domingo de manhã, acontece aquilo que os autores do Novo Testamento e os cristãos creem.
o maior evento da história da humanidade, sem nenhum exagero, sem nenhuma hipérbole. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. É algo que aconteceu a apenas uma pessoa na história e nunca mais se repetiu, nem antes e nem depois. É por isso que a fé cristã, ela está assentada em 3 grandes atos na história. Primeiro ato, o nascimento e a vida de Jesus. Deus encarnar em um ser humano, limitar-se, deixar de ser, por algum momento, Deus Todo-Poderoso e aceitar viver dentro de um corpo humano. Isso é o primeiro grande ato da história. Deus, para nos salvar, entra na história. O segundo ato é a morte de Jesus. Se Jesus não morresse, não adiantaria muito ele ter vindo a esse mundo, ensinado a gente viver o Sermão do Monte, interpretado a lei de Moisés, curado muitas pessoas, libertado os oprimidos, mas se ele morresse simplesmente, ou melhor, se ele não morresse, não poderia haver redenção do ser humano. Porque quando Deus se revela a Israel, através dos profetas, ele diz assim: só há uma forma dos seres humanos serem resgatados do seu estado ante Deus. Toda alma que pecar contra Deus, a sentença é a morte. Para a alma não morrer, o que tem que acontecer? Tem que acontecer um sacrifício de outra vida. É por isso que a nação de Israel é acostumada a fazer os sacrifícios de animais. Porque aquela era a representação de que todo ser humano está num estado de pecado diante de Deus. E aquele pecado só pode ser perdoado e anulado quando alguém dá a vida por um pecador. É por isso que no Antigo Testamento, os cordeiros, os animais eram mortos para que uma família fosse perdoada dos seus pecados. Quando Jesus vai à cruz, esta é a representação máxima de que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está realizando na história a salvação dos homens, está propiciando perdão para a humanidade e reconciliando de novo homens ao Deus Criador de todas as coisas. Mas o maior de todos os atos na história é a ressurreição de Jesus. Nada se compara a isso. Nenhum ato na história da redenção é maior do que a ressurreição. Os povos da Reforma Protestante asseveravam que a religião cristã é a religião da ressurreição. E por que eles afirmaram isso e a Bíblia afirma isso? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, e Paulo vai dizer isso com todas as letras, em vão seria você obedecer os 10 mandamentos. Em vão seria você participar de uma igreja local. Em vão seria você orar a alguém. Essas coisas não teriam sentido. Elas só têm sentido porque Jesus ressuscitou. E por que é que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Todo mundo que peca, por um ato moral de Deus, que é o Criador, tem como destino a morte. Pecou, morre. Toda alma que pecar morrerá. É por isso que todos nós, se o rei não voltar antes, vamos passar pela morte. Por quê? Só por um motivo, porque nós pecamos. Esse é o motivo. Agora, por que é que Jesus não ficou preso à morte? Só há uma resposta bíblica: porque ele nunca pecou. O fato dele ser santo, ter vivido uma vida absolutamente de acordo com a vontade e a lei de Deus, fez com que a morte não pôde reter ele. Agora, o mais especial disso tudo
é que o sacrifício e a morte de Jesus abriu um novo capítulo na história humana. Que capítulo é? O próprio Jesus responde: quem crer em mim nunca experimentará o poder da morte, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim jamais morrerá eternamente. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós confessamos Jesus Cristo, quando nós amamos a sua palavra, quando nós fazemos um compromisso pessoal através do batismo, quando a nossa vida passa a ser dirigida pela palavra de Deus, esse é o ato de fé em que a justiça de Cristo, ou seja, a vida perfeita dele, é atribuída a mim e a você. Essa é a doutrina da justificação. Quando nós confiamos a nossa vida a Jesus Cristo, o ato que ele fez na cruz e a sua vida sem pecados e perfeita é atribuída à minha vida. Isso é salvação. Isso é nascer de novo. Isso é ser justificado por Deus. Isso é o centro da nossa vida cristã. Mas nós temos muitas dificuldades com isso. E não é só nós que temos dificuldades com isso. Olha o texto que nós lemos. O texto que nós lemos fala de um evento que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Preste atenção, eu vou recontar a história aqui. Jesus ressuscita num domingo de manhã, não é isso, gente? Domingo de manhã. Domingo à tarde, à noite, a igreja se reúne em Jerusalém para um culto. A primeira informação é de Maria Madalena. Maria Madalena sai do túmulo, vem para a igreja e fala assim: olha, eu vi Cristo ressurreto, ele ressuscitou. Só que Maria Madalena é uma mulher, e na cultura judaica, o testemunho de uma mulher não vale perante a justiça. Então as pessoas falam: Maria, legal, parece que você está emocionada, você está falando de uma coisa que todos nós queremos que aconteça, mas ninguém viu ainda, só você. Mas o que acontece quando eles estão no culto das 6 da tarde? Estão celebrando, estão orando, pedindo a Deus que dê direção a eles. Eles não sabem muito o que fazer, eles não viram Cristo ressurreto ainda. Mas aí de repente eles estão a portas fechadas e Jesus entra por entre a porta e aparece entre eles. Isso é uma coisa tão especial que eu aposto que você tem dificuldade de imaginar que isso aconteceria no nosso culto hoje. Imagina o próprio Jesus, de repente eu estou pregando aqui e eu saio de lado e ele fala: gente, sou eu, Jesus Cristo, a quem vocês adoram. Isso que você imaginou de absurdo era o que estava na cabeça dos discípulos. Ele fala assim: como assim? Jesus estava na cruz esse final de semana, como ele está aqui entre nós? Mas é isso que acontece. E Jesus fala com eles e fala assim: olha, vocês vão cear hoje. Hoje é culto de ceia aqui na igreja, domingo da ressurreição, porque eu queria comer um peixe assado. Agora imagina Jesus ressurreto pedindo um peixe assado para comer. É exatamente isso que está acontecendo. Os discípulos ficam encantados, eles ficam confusos. Alguns falam: esse é Jesus mesmo. Olha, ele está semelhante, mas tem algumas diferenças. Já outros falam assim: não pode ser ele, isso é demais para nós. Alguém voltar à vida completamente, isso é demais para nós. Mas acaba a semana. Domingo, no outro culto do domingo, vem um discípulo que não tinha faltado ao culto do domingo anterior. Qual o nome dele? Tomé. Você lembra do Tomé? Qual era a característica do Tomé que você lembra até hoje? É aquele que não cria, é aquele que queria ver. Mas a gente devia lembrar do Tomé daquele que não participava da vida da igreja. Jesus ressurreto na igreja e Tomé estava fazendo o que, gente? Percebam um negócio desse? Tomé jurou amar Jesus, falou que era o Senhor dele. Cristo ressurreto está no domingo na igreja e o Tomé está onde? Não sei, a Bíblia não diz. Mas qualquer lugar que Tomé estivesse, não era o lugar adequado para ele.
Mas Jesus é misericordioso, e no culto do domingo que vem, está lá o Tomé. Gente, eu ouvi dizer aqui que domingo aconteceu um negócio, Jesus apareceu aqui para vocês, apareceu. E Tomé fala, eu não acredito. Se vocês acreditaram, tudo bem, mas esse negócio, ele apareceu aqui, em carne e osso, Tomé. E pediu, inclusive, para comer peixe com a gente. Aí Tomé falou, eu só acredito vendo, só se eu tocar nele, só se eu colocar a mão nos ferimentos dele eu acredito. E aí quando Tomé está falando isso, Jesus passa por entre a porta do templo que eles estavam adorando e fala, Tomé, veja se agora você acredita. Tomé, o seu problema é o que mesmo? Você só acredita vendo? Toca nas minhas mãos. Vê se isso não é o ferimento dos cravos. Tomé, olha a minha lateral aqui, os romanos me feriram. Toca aqui, você precisa tocar. Você precisa. Qual é a sua fé, Tomé? A sua fé é uma fé que eu preciso estar provando toda hora para você que eu sou Deus. Tomé, é esse tipo de fé? Você não consegue ficar uma semana, um mês, sem que você tente me pôr à prova. Você sempre tem que estar me buscando, mas não como seu Senhor. Alguém que vai resolver os seus problemas diários. Você não crê que eu cuido de você, Tomé? E aí quando Tomé ouve isso, ele fala assim, Deus meu e Senhor meu. É muito bonita essa mudança de atitude de Tomé, porque agora ele não fica questionando assim, falando, Jesus, o nosso mestre. Agora ele fala, eu estou diante do próprio Deus, eu estou diante do Senhor da criação, Ele ressuscitou de fato, Ele é vivo e Ele é o meu Deus. Amém, gente? Mas Jesus corrige Tomé e diz assim, Tomé, você ainda está com uma fé muito infantil, porque você só creu porque eu apareci aqui. Mas bem-aventurado, felizes, são aqueles que não viram. Aqueles que não viram muitos milagres. Aqueles que não viram atos sobrenaturais. Bem-aventurado aqueles que não estavam na geração que o mar vermelho se abriu. Mas eles creram. Eles sabem que eu sou o Senhor da história e vivem com essa certeza. E é por isso que o Cristo ressurreto aparece pela primeira vez para todos os discípulos, aparece para Tomé e vai curando eles dos seus medos, das suas angústias. Mas tem uma terceira aparição. E qual é a terceira aparição de Jesus ressurreto? É diante de uma noite de pescaria. E é muito interessante. Pode colocar o segundo item da mensagem? Como Jesus ressurreto parece que ainda não é suficiente para muitos dos discípulos crerem nele como Senhor da vida e Senhor sobre todas as coisas. Então a gente tem uma noite inteira de decepção. Nós lemos no texto bíblico aqui, e eu queria repetir com vocês, olha o que vai dizer Lucas a respeito disso. Ele diz assim, a partir do verso 1, depois disso, Jesus apareceu aos seus discípulos à margem do lago de Genezaré. O que está acontecendo aqui? Os discípulos estão do lado do mar da Galileia. É o chamado lago de Genezaré, a mesma coisa. E eles estão à noite. Já tinha acontecido o culto de domingo. Eles ficaram alegres com a presença de Jesus. Mas chegou a segunda-feira. A segunda-feira chegou contas para pagar, boletos bancários, dificuldade com os filhos, as notícias nas redes sociais não são boas. E o que vai acontecendo com a fé, gente? Segunda-feira é um dia que você está, digamos assim, no seu melhor estado de ânimo, normalmente. Segunda-feira parece ser aquele dia que se juntam todas as dificuldades e se concentram, não é não? Chegou a terça-feira, chegou a quarta, e aquela alegria do culto de domingo parece que foi esfriando. E aí chegou um momento que eles estão
sei lá, talvez na quinta, na sexta-feira, Lucas não fala, mas eles começam a falar assim: gente, Jesus ressuscitou, tudo bem, Ele falou com a gente, nós ouvimos, tudo bem, mas muita coisa ainda não aconteceu na nossa vida. Eu acho que a gente tem que parar de ficar escutando só aquilo que a gente conhece da nossa fé. E aí Pedro toma a frente e fala assim: olha, eu não sei vocês, mas eu vou voltar para a minha antiga profissão. Eu vou pescar. Eu vou resolver as coisas ao meu modo. Até agora eu segui Jesus Cristo. Ele foi à cruz e decepcionou a gente. Tudo bem que Ele ressuscitou agora, mas o que nós vamos fazer? Sabe de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou tentar ganhar o meu dinheiro. Eu vou voltar à minha antiga profissão no Mar da Galileia. É isso que eu vou fazer, porque eu tenho orado, mas Deus não tem respondido. Eu vou ao culto, mas parece que as coisas não acontecem para mim. Eu leio a Bíblia Sagrada, mas eu não sei, eu não consigo ter esperança. Então eu vou fazer as coisas ao meu jeito, diz Pedro. Eu vou pescar. Pescar eu sei fazer, pescar eu me garanto. Eu sou do mar da Galileia, eu tenho empreendimento de pesca, eu vou voltar a fazer o que eu fazia bem. É isso que está acontecendo. E aí o que diz os amigos de Pedro? Pedro, olha quem está lá de novo. Se você ler o verso seguinte, vai assim: Simão Pedro e Tomé. Quem era o Tomé mesmo, gente? Aquele que todo culto precisava Jesus mostrar a mão para ele. Nós somos diferentes disso, gente? Deus fala a gente. A palavra de Deus entra no nosso coração num culto. Nós nos enchemos de esperança. Mas aí vinha a segunda, a terça, a quarta e a quinta. Na sexta-feira você pede água e fala assim: Senhor, se o Senhor não fizer uma coisa especial nesse final de semana na minha vida, eu não sei o que vai acontecer. Esse é o espírito do Tomé que apodera a gente. O Tomé está com Pedro e falou: Pedro, você vai pescar? Vou, eu vou também junto. Aí o que aconteceu com todos os discípulos? Pedro, a gente vai pescar com você. Sabe o que significa? Significa que tem horas que a gente deixa de crer no poder da ressurreição, que Deus pode sustentar a nossa vida, e a gente passa a confiar naquilo que a gente acha que sabe fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, que é uma tentação para mim e para você. As coisas que nós aprendemos a fazer bem, eu e você, pode ser uma tentação para a gente não confiar em Deus, justamente porque a gente acha que sabe fazer a bem tal coisa. Isso pode ser a sua profissão, por exemplo. Não, pastor, eu sou um bom profissional, eu tenho bom treinamento, eu sei fazer bem isso. Eu tenho os truques do negócio, eu sei me sustentar, eu vou sair dessa. Pode deixar que eu só vou dar uma mexida nos meus pauzinhos e eu como pastor, eu preciso conversar para você. Eu ouço muito isso nos aconselhamentos. Pastor, eu me afastei um pouquinho da fé, dos meus dons da igreja, porque eu estou com uns problemas e eu preciso resolver. Inclusive eu sei fazer, pastor. Pode deixar que eu só preciso de um tempo para eu resolver a minha vida, dar uma mexida nos pauzinhos, aí eu vou estar legal, eu volto para a gente celebrar. Isso é o espírito do Pedro e do Tomé. Pode deixar que eu vou pescar eu sei, eu vou pegar os peixes e as coisas vão voltar aos eixos de novo. Mas a informação, volta 2 por favor, a informação que nós temos é que eles foram para o Mar da Galileia. Pergunta, eles conheciam muito bem o Mar da Galileia, gente? A profissão deles era um pescador. A maioria dos pescadores gostam ou não gostam de pescar à noite? Eles saem para pescar quando está escurecendo. Por quê? Eles conhecem o mar. E o mar é mais fácil pescar nesse período. Eles saem, nós sabemos o que fazer. Só que a informação que a gente tem, pode ir uma tela adiante, é que apesar de tudo que eles sabiam, a informação de Lucas é: eles pegaram, sabe quantos peixes durante uma madrugada inteira? 0 peixes. Sabiam, conheciam,
tinham equipamento, humanamente falando estava tudo certo, mas eles foram para o mar e passaram uma noite inteira pescando e chegaram de manhã sem nada nas redes. Esse trecho da experiência dos discípulos na pesca milagrosa faz a gente lembrar de um salmo. Salmo de número 30 diz assim: o choro pode durar uma... Olha o que está acontecendo ali. Tenta imaginar o Pedro dentro do barco na madrugada, desiludido com a sua fé, dentro do barco, e o pessoal fala: Pedro, o que a gente faz agora? Vamos fazer o que a gente sempre fez, a gente sabe fazer isso, joga as redes. E jogavam as redes, e iam puxando, na expectativa de vir uma tilápia. Não, tilápia é mais o rio, não é, Guti? Você é pescador, Guti, ou não? É o Regis que é pescador. Não, peixe de mar. Qual é o peixe, Regis? Cação. Vai vir cação na rede. E puxava, não vinha nem um bagrinho, nem um lambari. Não vinha nada. 2 horas da manhã, o Pedro pensando: gente, rede de novo. Porque vai vir, a gente sabe fazer isso. A gente sempre fez isso. Vamos fazer de novo. Puxa a rede de novo, nada. 5 horas, 6 horas, começa os primeiros raios de luz. E aqueles homens jogando continuamente. Isso se parece comigo e com você? Quando nós insistimos com algumas coisas, quando nós falamos assim, a gente sabe como fazer. A gente sabe como dar um jeito nisso. E a gente vai jogando as nossas redes 1 hora, 3 horas, 5 horas, até que os primeiros raios do dia começam a chegar, a gente está exaustos e a gente fala assim: não funcionou. O choro pode durar mas a promessa de Deus é que a alegria virá pela manhã. Tenta imaginar a cena: 7 discípulos saindo dos seus barcos com as suas redes, só com galhos, só com a sujeira do mar, peixe zero, desanimados, e saindo 7 com as suas redes e chegando para a praia na madrugada. Quando eles olham para a praia, Lucas vai dizer: quem está lá na praia? O Cristo ressurreto está lá na praia. E Jesus chega para eles, olha que palavra interessante. Quando Jesus se aproxima, ele é reconhecido pelos discípulos. Isso é muito a gente. Quando a gente está olhando demais para um problema nosso, quando a gente está lutando muito com as nossas forças, mesmo a gente não colhendo nada, a gente é incapaz de ver Deus na nossa frente. A gente é incapaz de lembrar das promessas de Deus, que a gente está muito focado em nós e na nossa força. É o que acontece aqui. Jesus aparece na praia, eles olham, mas eles não reconhecem Jesus. Aí Jesus, como é cheio de misericórdia e compaixão, ele faz uma pergunta para os discípulos. Qual a pergunta que eles fazem? Essa pergunta é provocativa, gente. Percebe? É uma pergunta provocativa. Eles sabem que os discípulos não pegaram nada numa noite inteira. E o que ele pergunta? Pessoal, alguém de vocês 7 aí tem alguma coisa para a gente comer? Vocês não passaram a madrugada inteira pescando? Vocês não são os pescadores da Galileia? Vocês têm alguma coisa para a gente comer aí? E eles têm que dizer: não, nós não temos, desculpe. Desculpe, senhor estranho, nós não temos nada para comer. A conversa continue. E Jesus olha para eles e fala assim: a gente precisa comer, né? Então agora vocês voltem ao mar de novo. Voltem ao mar de acordo com as minhas palavras. Agora vocês não estão indo para o mar porque vocês conhecem o mar. Agora vocês estão indo para o mar sobre uma ordem daquele que é o Criador dos mares.
e é capaz de dar uma ordem aos mares para ele dar peixe que vocês precisam. E é isso que acontece. Só que Lucas escreve dizendo assim: vocês sempre jogaram a rede de um lado, agora joguem para o lado direito. Quando a gente estuda esse texto, a gente vai ver que os pescadores da Galileia tinham um hábito, porque eles sabiam onde estavam os cardumes. Então eles jogavam sempre para um lado, confiança humana. Eu sei como fazer, sempre fiz assim. Das outras vezes deram certo, mas e agora? Agora não está dando certo. O que a gente faz? Agora a gente tem que ouvir esse homem. Joga para o outro lado. E eles pegam as redes e jogam agora para o lado direito. E quando eles jogam para um lado direito, percebe que agora não é mais madrugada, não é mais à noite, é manhã. Pescador saindo para pescar de manhã é algo que não é comum, né, Regis? O Regis é o nosso professor de pesca. Não é muito comum sair para pescar de manhã, né? Principalmente no mar, finalzinho de tarde, mas eles saem de manhã contra todas as expectativas. E quando eles jogam a rede pela primeira vez, já sentem a rede pesada. Eles falam: opa, tem coisa diferente aqui. Aí começa a puxar a rede, já vê um primeiro caçãozinho lá. Qual outro peixe? Peixe espada. Começa a puxar um pouquinho mais a rede pesada. Só que chega uma hora que eles começam a puxar a rede e eles não conseguem mais. Porque a rede está tão cheia, que eles não conseguem mais trazer a rede para dentro do barco. E eles começam a perceber e falar assim: diante de quem nós estamos? Nós ficamos a madrugada inteira aqui, 6, 7 horas no mar e nada aconteceu. Agora esse homem deu uma ordem. E sabe quantos peixes apareceram? Alguém se lembra? Você já percebeu que não tem nada na Bíblia Sagrada que é uma informação sem nexo? Por que é que Lucas escreveu, ou melhor, João escreveu isso? 153 grandes peixes. O que João está querendo dizer aqui, gente? Está dizendo que eles pegaram uma quantidade tão grande e de peixes tão grandes que eles só poderiam identificar aquilo como uma intervenção de Deus na natureza. Os pais da igreja tentaram entender essa passagem bíblica. Jerônimo, por exemplo, ele identificou 153 grandes peixes como as 153 tipos de espécies de peixes que havia à sua época. É como se Deus fizesse um milagre e falou: o que é que vocês precisam mesmo? Cação, tem uma espécie de cação aqui. Peixe-espada, também tem uma aqui. Os pais da igreja identificaram isso como um Deus que age na natureza para surpreender e dizer assim: eu cuido de vocês quando vocês não conseguem cuidar de vocês mesmos. 153 grandes peixes. Então eles começam a chamar os barcos de apoio. E é muito legal isso. Quando Deus age na nossa vida, não só a bênção de Deus vem em profusão, como a gente tem que chamar as outras pessoas para participar da bênção com a gente também. E quando a gente olha para esse texto, a gente fala que o barquinho do primeiro discípulo não conseguia mais nada. Aí tem que chamar o barco do outro. E o barco do outro, sabe por quê? Porque a bênção de Deus não para. Quando Deus dá uma ordem, as coisas começam a acontecer, as coisas vêm em profusão, porque Ele é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Amém, gente? Quando é Deus que dá uma ordem, você pode ir para o mar, porque o mar vai estar para peixe. Por quê? Porque o dono do mar deu uma ordem para isso. Agora, se Deus não der uma ordem, você pode ficar a madrugada inteira e não vai ter nenhum caranguejo na sua rede. Por quê? Porque Deus não deu a ordem. Ele é o dono da vida e o dono de todas as coisas. E olha o fato seguinte: quando esses homens estão saindo do mar com as suas redes lotadas, Jesus agora olha para eles e fala assim: ó, eu tenho pão, vocês têm uns peixes aí para a gente comer assado agora? Gente, a gente lê isso com uma naturalidade, mas se você já imaginou o Cristo ressurreto chegar na sua casa,
trazendo um pouco de pão e falou: o que a gente vai almoçar hoje aqui? O que você faria? A gente lê esse texto e fala: esses homens eram cegos de fé, eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiriam ver Deus na vida deles, e Deus estava tão próximo, que gente com falta de fé. Pois é, Jesus aparecia corporalmente com o corpo da ressurreição há 2000 anos atrás. Mas depois nós vamos ver no Evangelho que Deus e Jesus resolveu aparecer no nosso mundo de forma diferente. Deus não aparece mais em Jesus com o corpo ressurreto, mas Ele resolveu aparecer num estrangeiro necessitado, num menino que mora na favela. Deus resolveu aparecer no mundo numa viúva necessitada. Deus resolveu aparecer no nosso mundo como um maltrapilho, como um morador de rua. E às vezes nós temos a oportunidade de estar com o próprio Deus travestido num ser humano, e a gente não consegue identificar que é Deus que está ali. Às vezes a gente não consegue enxergar uma necessidade de alguém que está falando assim: olha, eu tenho pão, você tem peixe aí para a gente fazer agora um almoço e um jantar e a gente celebrar juntos. Mas Jesus faz isso. Ele fala assim: ó, eu tenho pão, traga um peixe, que nós vamos fazer uma grande celebração agora. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o pão e o peixe para a fome da nossa alma. Tem vazios na nossa alma que jamais será preenchido por outra coisa. Há coisas que você pode tentar conquistar tudo que você acha bom, mas a hora que você chegar lá, vai ter um buraco ainda dentro de você. É por isso que Blaise Pascal, aquele matemático que nós conhecemos e estudamos, cheio do Espírito Santo de Deus, aquele homem, ele escreveu um livro chamado Pensamentos. Leia esse livro antes de você morrer. E ele diz assim: o coração humano tem um buraco no formato de Deus. Enquanto Deus não preencher esse buraco, nada mais na vida vai preenchê-lo. Nada mais. E é por isso que Jesus chama eles e fala assim: olha, eu sou o pão da vida, tem pão para vocês. Eu sou o peixe que foi dado em favor de vocês. Eu dei a minha vida. Eu tenho alimento não só para hoje, mas eu posso a qualquer momento dar uma ordem, e o mar vai trazer os peixes para vocês se alimentarem. A partir de agora vocês se alimentam da minha palavra, não é da palavra de vocês, não é do esforço de vocês. Eu fui à cruz, mas ressuscitei, e agora eu ressuscitei para vocês crerem no poder da ressurreição. Sabe o que significa o poder da ressurreição? Que tudo aquilo que pode parecer estar morto na minha e na sua vida, a partir de uma palavra de Jesus: vá ao mar. O mar vai dar peixe, porque foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que deu uma ordem. Amém, gente? Diante do que você precisa hoje que o poder da ressurreição atue na sua vida? O que precisa para alimentar a sua vida hoje que você está com fome? Você pode estar pensando assim: puxa, pastor, se tal coisa acontecesse na minha vida hoje, eu acho que eu resolveria os meus problemas. Engano seu. Isso é a mesma coisa que sair para pescar de madrugada. Porque se não for Jesus que dá uma ordem para você fazer, não vai ter peixe para você. O que vai ter é frustração. É você carregar as suas redes e elas virem sem nada. Mas se ele der uma ordem, dizer assim: pode ir para o mar, que os peixes estarão lá, você vai voltar com grandes peixes, e não alimentar só o seu corpo, mas a sua alma, o seu espírito, a sua existência vai fazer sentido. Você vai sentir alegria no que você faz, você vai sentir realização no que você faz. Sabe por quê? Porque o poder da ressurreição passou a fazer parte da sua vida. Amém, gente? Eu termino essa mensagem dizendo para você: no que é que nós estamos imitando os discípulos de Jesus? Quais são as suas redes?
O que você está tentando resolver primeiro para viver o projeto de Deus? Há muitas pessoas cheias de expectativas. Pastor, eu vou me sentir realizado e aí eu vou ficar bem quando acontecer tal coisa. Isso é uma sequência de frustração, porque o Evangelho é um ensino sobre uma jornada. O Evangelho ensina você a ser feliz fazendo algo agora, não esperando algo. É a caminhada que importa, não é nem tanto o destino, é a caminhada. Porque o destino você já sabe, o seu destino é Deus. Agora o que importa vai ser a caminhada, como é que nós vamos caminhar até lá? E o Evangelho vai dar sentido para a gente. Qual é o sentido? Deus está restaurando todas as coisas. Então você olha para o seu familiar, você fala assim, Deus vai buscar essas pessoas. Você olha para o seu filho cheio de problema e fala assim, o poder da ressurreição pode atuar nessa vida aí. Só é uma ordem de Jesus. Eu já fiz tudo. Você pode olhar para o seu casamento, para a sua vida profissional, para o desemprego e falar assim, Senhor, essa é a minha madrugada, eu já fiz o currículo, eu já prestei concursos, eu já fiz milhares de entrevistas. Pois é, pode ser que você esteja jogando as suas redes, confiando só no seu preparo. Talvez esteja faltando você ouvir e ver Jesus falando assim, pode ir agora, no meu nome, na minha ordem, que 153 grandes peixes vão aparecer, porque eu dei a ordem para eles estarem lá. Amém, gente? Esse é o poder da ressurreição, que alimenta o corpo, alimenta a alma e dá sentido à nossa existência. Se você puder, levanta a sua mão direita comigo e diga assim, Senhor Jesus, pode ser que eu esteja como um Pedro, mesmo depois de conhecer o Cristo ressurreto, eu estou insistindo em voltar a pescar. O meu projeto, do meu jeito, com as minhas condições. Mas frequentemente, eu tenho voltado de mãos vazias. Pode ser que eu seja como Tomé, aquele que precisa de uma prova todo dia. Uma prova que o Senhor me ama, uma prova que o Senhor cuida de mim. Mas o Senhor disse, bem-aventurados que creram, mesmo sem ver. Pai, eu quero te enxergar e ouvir a tua ordem. Pode ir agora, no meu nome, no poder da ressurreição, e eu vou entrar para o meu mar e jogar as minhas redes. E quando isso acontecer, a pesca maravilhosa vai acontecer, porque o Senhor dará ordem à tua criação, e ela, diferente de mim, jamais te desobedece, e ela vai atender ao teu chamado, e vai me curar da minha fé insuficiente. Faz isso na minha vida, me cura do medo, me cura da insegurança, e me cura de confiar em mim mesmo. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero te reconhecer, e principalmente, eu quero obedecer o que o Senhor me mandar fazer. Assim eu oro, confiando no poder da ressurreição e no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Viva essa manhã de esperança, porque o choro pode durar uma noite, uma madrugada, mas a esperança vem ao amanhecer. Amém, gente?